Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 13 de março de 2021, celebramos o quarto dia da nossa novena em honra ao glorioso São José. E neste quarto dia nós queremos fazer memória de José quando fugiu para o Egito. E esta página das Sagradas Escrituras, que foi uma das 7 dores de Maria, também não foi indiferente a José, pois foi dele a iniciativa, tendo sido avisado em sonho pelo anjo do Senhor, ele despertou para a realização da sua vontade, levando consigo Maria e o menino, protegendo-os e guardando-os, qual a pupila de seus próprios olhos. José, esse homem de Deus, um homem que tem visão, um homem que está desperto para a vontade de Deus, um homem que até mesmo em sonho é dócil à ação do Divino Espírito. José, esse homem que percorre no entardecer da história, na noite da história humana, o trajeto mais difícil e mais complicado até o deserto. Assim também como o povo de Deus fez esse caminho do deserto rumo à terra prometida. José vai refugiar-se no Egito com Maria e José para cumprir aquilo que as Escrituras falavam. Do Egito chamei meu filho. E a história de José nos remete também à história de José do Egito, filho de Jacó. José que, pela inveja de seus irmãos, é vendido como escravo e vai parar no Egito. Mais tarde, diante de uma grande carestia, vão procurá-lo pedindo ajuda, pedindo pão. E não só suas consciências, mas seus corações se inclinam ao irmão que por eles agora tornou-se sinal de salvação e esperança. Assim também do Egito sai a história do povo de Deus da revelação. No Egito começa essa história quando Deus se manifesta como o libertador. Aquele que, por Moisés e Araão, conduziu o povo na dura travessia do deserto durante 40 anos. Assim também, do Egito, o Senhor vai chamar o seu filho para dizer que essa nova e eterna aliança, essa nova revelação do Deus libertador está em curso na história. E José, esta mediação de Deus entre os homens, que possibilita com seu chamado, com a sua missão, este grande acontecimento de salvação. Portanto, José, na esteira dos grandes homens de Deus, é aquele que recorda José, filho de Jacó. Quando na sua advocação nós dizemos, valei-nos São José, estamos recordando aquela passagem na qual os irmãos recorreram a José no Egito. Na verdade, se dirigiram ao faraó e o faraó os encaminhou até José dizendo, ide a José e fazei o que ele disser, conforme Gênesis 41:55. A partir daí nós podemos fazer esta bonita advocação, valei-nos São José, valei-nos José. Nós que muitas vezes vendemos nossos irmãos, nós que muitas vezes apostamos da fraternidade, que é graça e dom de Deus para as nossas vidas, comunidades e famílias, que é dom de Deus para o mundo, como nos ensina o Papa Francisco no seu mais recente documento Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. É uma necessidade que nós temos de nos abrir a esta nova fraternidade, essa fraternidade universal dos irmãos, no qual José preconiza com seu testemunho.
Diz o Papa Francisco na Fratelli Tutti. Enfim, o amor coloca-nos em tensão para a comunhão universal. Ninguém amadurece nem alcança a plenitude isolando-se. Por sua própria dinâmica, o amor exige uma progressiva abertura, uma maior capacidade de acolher os outros em uma aventura sem fim, que faz convergir todas as periferias rumo ao sentido pleno de mútua pertença. Disse-nos Jesus: todos vós sois irmãos. E nesta palavra, que para nós é a palavra de vida eterna, a palavra de salvação hoje, na novena de São José, nós queremos olhá-lo na sua atitude corajosa como homem de fé, como homem de Deus, como homem sensível e dócil à ação de Deus na sua vida. José que com Maria sai em meio à noite, em meio aos perigos, em meio ao frio do deserto, para buscar refúgio, segurança e proteção. Assim também vamos pensar e rezar hoje por tantas pessoas que vivem situação de exclusão, onde não têm onde repousar a sua cabeça. Estão debaixo das pontes, marquises das nossas cidades, dos nossos centros. Tantas pessoas que vivem nas ruas, que não têm onde dormir, o que comer, que passam frio, sede e toda sorte de necessidades. Que São José, homem que percorreu os caminhos da história do povo de Deus, que foi peregrino, que foi refugiado com sua esposa e seu filho, possam também vir em auxílio a tantos desses irmãos e irmãs que encontram-se desvalidos, encontram-se vendidos pela nossa sociedade em sua fraternidade, encontram-se descartados, humilhados e abandonados. Foi da história do Egito que Deus se revelou a partir da escolha de um povo que era cativo, que vivia como escravo. De lá o Senhor chamou seu Filho para mostrar que a revelação de Deus passa pelos caminhos da liberdade e que nós só podemos ser livres quando respondemos esse chamado de amor como fez José, entregando toda a nossa vida a Deus. Vamos rezar pedindo a Deus esta graça neste 4º dia da novena em honra a São José. São José, tu sentiste a brutalidade de Herodes, tu foste protetor de uma criança inocente, tu levaste o menino Jesus às origens da fé do seu povo, fé num Deus que escuta o grito dos oprimidos, fé num Deus libertador. Sê o intercessor de todos os refugiados. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.